Olá, eu sou o Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá, vamos aprender um pouco de Brasil. Vou começar diferente, olha só, aos principais da Bahia, chamados caramuru. A coisa como ver um paiaiá, muito prezado de ser caramuru, descendente de sangue de tatu, cujo torpe idioma é cobepá. A linha feminina é carimã, moqueca, pititiba, caruru, mingau de pubá e vinho de caju, pisado num pilão de pirajá. A masculina é a iricobé, cuja filha Cobé, num branco paí, dormiu no promontório de Passé. O branco é um maraú que veio aqui e ela, uma índia de maré, Cobepá, Aricobé, Cobé, Paí. Gregório de Matos, autor de poesias lírico-filosóficas, sacras, satíricas, eróticas, pornográficas. O escritor atacava o governo, os fidalgos, o clero, por isso recebeu o apelido de Boca do Inferno e acabou sendo condenado ao degredo em Angola. No entanto, morreu no Brasil, no dia 26 de novembro de 1695, deixando uma obra caracterizada por traços barrocos. Vamos conhecer Salvador, na Bahia, uma das capitais do Brasil colonial. Vamos lá? Vamos conhecer. Bom, por volta ali dos anos 1000, os tapuias que habitavam a região foram expulsos para o interior do continente devido à chegada dos tupis, procedentes ali da Amazônia. No século XVI, quando chegaram os primeiros europeus à região, a mesma então era habitada por esses povos tupis, chamados então tupinambás. A presença dos europeus data desde pelo menos o naufrágio de um navio francês, 1510, de cuja tripulação fazia então parte o Diogo Alves, o famoso caramuru aí do Gregório de Matos. Em 1534 foi fundada então a capela em louvor a Nossa Senhora da Graça, porque ali vivia Diogo Alves, sua esposa, Catarina Paraguaçu. Em 1535 chega então à região os primeiros donatários portugueses, criado com uma instituição, um sistema de capitanias hereditárias. Francisco Pereira Coutinho recebeu então a capitania da Bahia de Todos os Santos, das mãos do rei português Dom João III. O Coutinho fundou o Arraial do Pereira, nas imediações onde hoje está a Ladeira da Barra. Esse arraial, 12 anos depois, na época da fundação da cidade, foi chamado então de Vila Velha. Os tupinambás que habitavam a região não gostavam do Pereira Coutinho, por causa de sua crueldade, de sua arrogância no trato. Por isso, aconteceram várias revoltas indígenas enquanto ele esteve ali na vila. Uma delas obrigou então ele a fugir para Porto Seguro.
O Diogo Alves, então, naquela volta lá na Bahia, de Todos os Santos, enfrentou uma forte tormenta, né? E o barco, a deriva, chegou à praia de Itaparica. Nesses, os índios fizeram, então, prisioneiro, mas deram liberdade ao Caramuru, ao Francisco Pereira Coutinho, retalhado, então, seguindo, então, a uma festa antropofágica. O Pereira Coutinho virou comida. O Caramuru, por ter colocado fogo no álcool, foi chamado de Caramuru, aquele que bota fogo nas águas, né? E aí, então, vai a história. Ali em março de 1549, chega, então, à ponta do Padrão, na barra ali de Salvador, Tomé de Souza. E uma comitiva de 6 grandes embarcações, 3 naus, 2 caravelas, um bergantim, por ordem de Dom João III também. E funda, então, uma cidade-fortaleza, chamada, então, São Salvador. Nasce assim a cidade de Salvador, da Bahia. A capital, sem nunca ter sido uma província, todos os donatários de capitanias hereditárias eram submetidos, então, à autoridade do primeiro governador geral do Brasil, Tomé de Souza. No local de desembarque, na praia do Porto da Barra, então está lá o marco da fundação da cidade, uma coluna de 6 metros de altura, em frente da pedra, então, de Luz, né? Um monumento foi, então, posto na comunidade portuguesa, ali na Bahia, ali em 1952, restaurado, então, também em 2013. Com o governador vieram, então, as embarcações, mais de 1.000 pessoas, 320 nomeadas, recebendo salários, entre o primeiro médico nomeado para o Brasil por um prazo de 3 anos, doutor Jorge Valadares, o primeiro farmacêutico, Diogo de Castro, 600 militares, degradados também vieram, fidalgos, né? Além do primeiro padre jesuíta do Brasil, o Manuel de Nóbrega. E aí, então, além dos seus primeiros padres jesuítas, vieram também ali o Aspicueta Navarro, outro jesuíta, Leonardo Nunes, outro jesuíta. E as mulheres eram pouquíssimas, né? O que fez com que os portugueses, então, radicados no Brasil, mais tarde, então, solicitasse ao reino o envio de noivas. Sabia? Tomé de Souza, após um funcionário, a notícia de que seria, então, substituído, estava a caminho dele, veste isso, menininho. Então, na verdade, o que se desejava muito é que crescia na água da boca quando se cuidava de ir para Portugal. Mas não sei se agora, na seca da boca, ir a Portugal, Tomé de Souza queria ficar. 450 anos da cidade, o historiador então chamado Cid Teixeira comparou o empreendimento da construção então da primeira capital do Brasil, ali no século XVI, como a construção de Brasília no século XX. As duas cidades surgiram de uma decisão política, da ocupação do território. Ambas, cada uma em seu tempo, trouxeram inovações urbanísticas. Era pelo porto que a cidade se articulava com o mundo. Assim, Salvador foi, desde o primeiro instante, cosmopolita. Não se trata de um povoado que foi crescendo. A cidade já surgia estruturada. Salvador não nasce de um passado. Ela nasce de um projeto de futuro, que era, então, construir o nosso Brasil. A gente continua isso na próxima sexta-feira. Nas quartas-feiras, eu falo sobre ruas da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras e hoje estamos falando aqui de Salvador, na Bahia. E vamos continuar na próxima sexta-feira. Vem com a gente, assina o canal, vamos conversar, vamos falar de Brasil.